Ainda nesse sentido, o governo espera pelo menos 55 votos a favor da reforma tributária no plenário do Senado. O número superaria com folga os 49 votos necessários para a aprovação da matéria. Depois da CCJ aprovar o relatório do senador Eduardo Braga, a confiança é alta no governo, justamente porque na CCJ houve ampla maioria, foram 20 votos a 6. Embora as negociações por apoio continuem lá no governo. O líder do governo, inclusive, Jacques Wagner, comemorou o avanço na CCJ com essa ampla maioria. Os governistas buscam concluir a votação em 2 turnos ainda hoje. Mas a gente sabe que a ampla maioria na CCJ não necessariamente acaba sinalizando ampla maioria também no plenário do Senado. Muitos partidos, inclusive, já sinalizaram votar contra ou, pelo menos, tentar emplacar algumas alterações no texto para que ele possa ser aprovado no plenário do Senado. Inclusive, acaba contradizendo e acaba até contrapondo uma fala do ministro Fernando Haddad, que diz que contra a reforma tributária não se fecha a questão. Com a reforma tributária é preciso haver diálogo, é preciso haver entendimento e não fechar questão. Só para trazer, a percepção, fechar questão é quando um partido impõe aos seus parlamentares que eles votem de acordo com o entendimento do partido. Então, segundo o ministro Fernando Haddad, não é possível que os partidos fechem questão contra a reforma tributária. É preciso deixar em aberto a votação para cada parlamentar ter o seu entendimento, cada parlamentar votar de acordo com as suas convicções. Então, abriria, obviamente, a possibilidade de que no Senado houvesse uma votação um pouco maior. Ontem a gente falava no governo uma percepção de que poderia haver ali cerca de 60 votos. Hoje, de acordo com algumas contas internas, talvez a reforma tributária tenha algo próximo de 54, 55 votos, já mostrando justamente essa possibilidade de ter menos votos do que o esperado, mas mesmo assim ainda maior do que o necessário de 47 votos. Mesmo assim, as discussões seguem, as articulações seguem e o governo bastante atento, Paula, a cada voto, a cada senador que vai votar, porque cada voto tem se mostrado muito importante e uma derrota ou até mesmo uma votação muito apertada na reforma tributária hoje pode não só inviabilizar alguns planos do governo agora, mas também dar um tom, de como vai ser as próximas votações importantes no Congresso Nacional. Inclusive, Felipe, expectativa, até mesmo para entender ali na hora da votação quais serão, vão ser apresentadas ainda algumas emendas, tem essa possibilidade de ser apresentadas algumas emendas ali pouco antes desta votação no plenário, lá pelo Senado. Inclusive, o próprio senador Ciro Nogueira diz que o Partido dos Progressistas vai acabar apresentando ali uma emenda, uma proposta de emenda para fixar o teto ali deste IVA em 25%. Este é um ponto ainda muito sensível, porque tem ali muita discussão em relação qual vai ser a alíquota final. Isso só deve ser conhecido de fato, a alíquota ser conhecida de fato depois de um projeto de uma lei complementar. Porém, a gente até viu inclusive o próprio relator lá no Senado, o senador Eduardo Braga, colocando justamente aí uma trava para a alíquota do IVA. A princípio ali traz vários cálculos, vários estudos colocam ali a possibilidade, inclusive, do IVA chegar a 27% ou passar dos 27%, que é a carga mais alta hoje, de um país que tem aí o IVA, que é a Hungria. Já traz ali, alguns estudos colocam até mesmo uma possibilidade de 27%, 27,5%, porém, Ciro Nogueira diz que deve apresentar, então, uma emenda, o Partido Progressistas vai apresentar ali, pouco antes da votação, uma emenda para trazer uma trava a 25%. A questão é, Felipe, muitos estudos, eu até estava pegando aqui alguns deles, estudos até mesmo utilizados pelo Ministério da Fazenda, diz aí, que este IVA dual, ele deve ficar entre 26% e 27%. Tem estudos até respeitados que indicam a necessidade, que indicariam a necessidade de um IVA até maior, de uma arrecadação por conta dos gastos ali, poderia elevar até a alíquota patamares que são inaceitáveis, de 35%. Não é essa a
a discussão, mas os estudos eles trazem uma necessidade realmente de uma carga maior para tratar do tamanho do peso da máquina pública, para tratar exatamente da arrecadação. A arrecadação para se chegar, né, ali a possibilidade mesmo deste déficit zero ou não, né, ali no déficit zero, mas para equilibrar as contas. Portanto, né, ainda tem uma grande discussão, é claro, não no déficit zero agora, porque a própria reforma tributária, mesmo promulgada, ela tem um prazo ali, né, de transição para se fazer efeito, demora ali de 5 a 10 anos nos estudos que mostram ali, de fato, a eficiência mesmo desta reforma tributária para a arrecadação do governo, mas o ponto importante né, de uma destas apresentações hoje, da possibilidade de ter uma trave em 25%, tem muita discussão ainda para acontecer no Senado, ainda hoje, nesta quarta-feira lá em Brasília. Pois é, Paula, essa questão da transição, inclusive, foi um tema bastante abordado. Ontem a gente conversou com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, ele falando justamente sobre isso, né? Crítica sobre essa transição lenta, praticamente 10 anos para haver algum tipo de mudança. E o que isso acarreta, né? Continua a guerra fiscal, continuam os benefícios fiscais da mesma forma que a gente tem hoje, por mais 10 anos, né? E isso comprometeria o orçamento, comprometeria as contas públicas diante de todo esse tempo de transição. Além disso, né, pode trazer ainda mais, né, situações negativas por conta justamente dessa alíquota, que até o momento não se sabe qual vai ser a efetiva alíquota. Por mais que haja, e por mais que haja contas, por mais que haja estudos a respeito dessa alíquota, ainda não se sabe como que vai ser a alíquota final, para quem vai ser essa alíquota final cheia, né, de acima de 27%, porque ainda não tem estudos que demonstrem como que essas exceções incluídas no último dia, elas vão atuar sobre a proposta de reforma tributária. Inclusive, o próprio senador Eduardo Braga, ele sugeriu ao Ministério da Fazenda que fossem feitos novos cálculos, novos estudos, novas contas, para entender exatamente qual vai ser essa alíquota final. Porque o grande receio, Paula, é justamente o seguinte: vai se mudar todo o sistema tributário, vão haver mudanças importantes, significativas no sistema tributário, mas não vai trazer simplificação, não vai trazer melhoria no ambiente econômico, talvez não traga nenhum tipo de crescimento econômico lá na frente, talvez não traga até mesmo redução na carga tributária, que é o mais importante que se discuta nesse momento. E aí, com essa mudança, as empresas, né, os setores produtivos, talvez tenham que gastar tempo, gastar dinheiro, gastar outros tipos de recursos para se adequar a uma nova realidade tributária que não vai trazer a simplificação. Então, é uma preocupação muito grande do setor produtivo que essa reforma tributária não prejudique ou até mesmo complique mais do que já está complicado. Eu ouvi algumas análises mais cedo e alguns comentaristas dizendo o seguinte: hoje a gente vive num manicômio tributário. A gente vai sair de um manicômio para ir praticamente para um inferno tributário. Ou seja, vai mudar, mas talvez não mude para melhor. É longe de ser a ideal, né? Inclusive, muitos especialistas em contas públicas também têm falado de tributação, têm falado isso, né? Longe de ser a ótima, mas que traz, né, ali, de alguma forma, alguma alteração. Só que na visão, né, de outros especialistas, né, as dúvidas, na verdade, elas estão até aumentando mais agora nesta reta final da tramitação por conta justamente deste excesso de concessões ali, né, colocadas, deixando esse sistema ainda assim mais complexo, né, e que trata aí justamente de uma questão, né, ainda de muitas dúvidas por muito tempo, por muitos anos ainda, né, o que traz justamente, Felipe, é essa leitura que, né, talvez não vá resolver a questão ali de um equilíbrio entre os estados, nas arrecadações neste curto período, trazer justamente aí um equilíbrio entre setores, né, para tentar resolver este problema, né, que a gente vê ainda de alguns setores mais beneficiados do que outros setores. Os impostos pode ser que não resolvam ainda, a reforma tributária pode ser que não resolva ainda essas distorções que já existem agora, justamente porque
no meio, né, da discussão como um todo, foram alteradas ali algumas situações, alguns setores, mas ainda assim colocadas mais exceções que têm trazido ainda muitas dúvidas, né? E, de fato, a pergunta é, será que vai ter, né, todo esse equilíbrio que se busca, né, tributário em relação às regiões? Será que o país vai conseguir diminuir a carga tributária, que era, né, ali o interesse, o objetivo principal, inclusive, da própria sociedade, da própria iniciativa privada? A resposta pode ser não, né? Exatamente na visão de muitos especialistas, por conta de muitos jogos de interesses que foram colocados aí como no meio do caminho, vamos dizer assim, tanto na Câmara e também no Senado. Pois é, Paula, basta a gente ver, né, os setores mais agraciados com exceções. Claro que em todo o sistema tributário, e muitos especialistas têm dito isso, que o sistema tributário global, né, em nível global, de vários países, aceita exceções. Esse não é o problema. O problema são as categorias que mais têm poder de pressão no Congresso, as categorias que têm mais poder de buscar, né, seus interesses dentro do Congresso, fazerem essa pressão bastante forte para conseguir algumas exceções. Vide até mesmo profissionais liberais, a gente fala de médicos, a gente fala de advogados, arquitetos, outros tipos de profissionais liberais que têm uma alíquota diferenciada. O setor do agronegócio que tem uma alíquota diferenciada. Claro que a gente discute bastante o poder do agronegócio, que já tem crédito subsidiado, que já tem acesso a um crédito mais baixo, que tem todo o impacto positivo no Produto Interno Bruto, como a gente sempre traz aqui na BMC, inclusive o reflexo no primeiro trimestre, no PIB do primeiro trimestre, sustentando a alta do PIB e até mesmo sustentando um crescimento econômico muito forte do Brasil, que ainda se espera nesse ano. Mas colocar em regimes de exceção, né, alguns setores em detrimento de outros, justamente porque esses setores eles têm uma capacidade de mobilização, uma capacidade de persuasão maior dentro do Congresso Nacional, isso está sendo muito criticado e aí, né, as contas acabam pesando sobre os outros. É o que o pessoal fala. BMC News. Informação que gera valor.